Jorge Jesus. Antes de eu falar do tema Jorge Jesus, vou ler uma mensagem sobre isso, que é o do Anderson San, que escreveu o seguinte: para vocês, Renato Maurício Prado foi bem dando o primeiro furo ou foi boi de piranha e usado na vingança do velho JJ, Albraz e Spindle? Em Anderson San faz a pergunta e o Rafael domina no peito, na grama e sai jogando. Responda. Eu vou responder o que eu acho, mas depois eu vou passar para o jornalista aqui da bancada, que vai poder até me ensinar alguma coisa sobre isso. Aí é foda. Eu sou apresentador, eu não comento. Você comenta direto, sai fora. Eu vou querer uma palavra técnica. Mas vamos lá, o que eu entendi disso aí? Eu tenho visto em alguns lugares, né, no meio jornalístico até, falando que foi uma grande entrevista, uma grande reportagem do Renato Maurício Prado. Para mim, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu acho que ele tinha que publicar o que foi falado para ele, até porque foi publicado com essa intenção, mas o que o JJ quis fazer foi fazer um pronunciamento público, e aí ele fez isso através do trabalho do jornalista, por meio do trabalho do Renato Maurício Prado. Eu não vi ali um grande trabalho investigativo, eu não vi ali uma grande reportagem. O que eu vi ali foi o seguinte: ele se colocou a serviço daquilo que o Jorge Jesus queria fazer, e porque era assim, era de fato uma reportagem, algo de interesse do torcedor do Flamengo. Eu acho que nenhum nem outro. Ele se aproveitou no bom sentido, né, do interesse que o Jorge Jesus tinha em fazer com que certas visões dele, certas opiniões dele se tornassem públicas. O Jorge Jesus queria que aquilo ali viesse a público, e aí a gente vai poder discutir ainda qual era a intenção dele com aquela fala. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: ele queria que aquilo se tornasse público. E aí, como você faz isso? Você faz isso falando para um jornalista que tem todo o interesse de publicar a entrevista, como o Renato Maurício Prado fez até com muito detalhamento. Então, eu não acho que o Renato Maurício Prado fez nada de errado. Eu acho que ele fez a reportagem que ele tinha que fazer, qualquer jornalista faria. Mas não acho também que tenha sido nada do outro mundo, não, um furo. E acho que vai ser até mais ou menos um pouco do que o Jorge Jesus já falou na gravação do Bem Amigos. Não sei se eu vou encontrar muita diferença entre um e outro. Mas aí eu queria perguntar isso, especificamente isso para o Arthur. Você considera isso uma grande reportagem? Você acha que foi um ato de jornalismo assim, de maneira distinta? Ou você acha que foi simplesmente ele se colocando a serviço da declaração pública que o JJ estava fazendo? Difícil, hein? Eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que eu tenho certeza. No mundo do futebol, o que mais tem é gente esperta e malandra. Eu já pude vivenciar isso de perto. Então, assim, falo com tranquilidade que cada passo dado no futebol ele é muito bem pensado antes. É tudo bem estruturado, é tudo bem pensado. E aí você olha o cenário do que aconteceu. Você tem um Kleber Leite, que é uma persona que deveria ser não grata no Flamengo, né? Você tem um Jorge Jesus, que é uma pessoa que não quis vir, abandonou a gente num momento importante, né? Pensou nele em primeiro lugar, nem vou falar que está certo que está errado. Tomou a decisão dele, vida seguiu. Retorna ao Brasil aqui com esse pretexto de samba, de carnaval, que podia não ter vindo, não ia fazer diferença nenhuma. E que solta essas falas a um jornalista, Renato Maurício Prado, que tem a minha admiração como profissional, claro, não conheço, nunca tive nenhum tipo de contato, viu, já era. E aí entra o que eu estou querendo falar de por que tudo é bem pensado. A hora que você olha o Kleber Leite, que é amigo do Jorge Jesus, né, que tem contato com o Jorge Jesus, e fala: Jorge, vem aqui em casa. Vem aqui em casa assistir um jogo do Flamengo. Né? Flamengo vai jogar Libertadores. Por que você não assiste aqui comigo? O Jorge Jesus vai. Porra, tá no Rio de Janeiro. Tá fazendo nada. Vai assistir na rua? Não vai.
Vai assistir no hotel que ele tá, só ele e a esposa? Não vai. Vai. Foi para casa do Kleber Leite. Eu duvido que no convite ele fala, vai estar eu, vai estar o Renato Maurício Prado, vai estar... Duvido. O Renato Maurício Prado estava lá para isso, né? Então, aí vem a soma de fatores. Então, você traz o JJ para sua casa, 90 minutos assistindo futebol. Deve ter chegado ali 1 hora, 2 horas antes, ter ido embora 2, 3 horas depois. Vinho pra caralho, né? Trocação de ideias sagaz, gostosa. Vai ter coisa que o cara vai soltar. Por isso, você leva um jornalista para jantar lá também. O Kleber Leite vai pegar as falas do cara e vai botar no blog dele? Não vai. Não vai fazer isso. Agora, na hora que você vê um jornalista escutando tudo que ele escutou, solta. E tem que soltar mesmo. Eu faria a mesma coisa. Errado não tá o jornalista de pegar o que o cara falou e soltar. Errado tá o cara que falou, falar. Ponto. Sou o Jorge Jesus, estou numa casa onde tem um jornalista ali, vou sair falando um monte de coisa. Merda não, porque tem muita verdade ali. Mas vou sair falando um monte de coisa, tudo aquilo ali pode ser usado contra eu mesmo. Então foi uma armação, né? Uma armação muito bem feita e que funcionou. E aí entra o lado do Renato, que eu não conheço. Tô falando isso, William, foi tudo combinado, tudo orquestrado. Então, assim, mas se ele falou, ele estava por dentro, né? Fazer o quê? Não deixa de ser combinado. Esqueci o que eu ia falar, mas... esqueci o que eu ia falar, me desconcentrou. Mas, cara, eu acho exatamente isso que aconteceu. Lembrei, do Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado, para quem segue no Twitter, e eu sigo o Renato há muitos anos no Twitter, como jornalista, como profissional, tem a minha admiração. Todo mundo sabe aqui que o Renato está desesperado por Paulo Souza ir embora do Flamengo. Desesperado. E, direito dele. Desesperado. E sabe que o Renato adoraria ver o Jorge Jesus de volta. Direito dele. Ok. Ligou uma coisa na outra, irmão. Ali, na posição do Renato, tem o Renato jornalista e o Renato flamenguista. O jornalista pega essa parada aí, essas coisas que o cara falou, posta. Tem relevância, né? Se o Renato Maurício Prado escreve tudo isso e posta, pum, acabou. Beleza. Bomba. Agora, se é o Arthur que solta, nós estamos aqui numa live, numa sexta-feira, que tem 1.579 pessoas ao vivo com a gente nesse momento. Quantos aí de vocês, desses 1.579, sabem que eu fui o primeiro, na época, né, enquanto eu ainda falava de informação, né, e o caralho, quem aí sabe que eu fui o primeiro a falar do Jorge Jesus no Flamengo? Ninguém. Se for 1 ou 2 é muito. Qual a relevância que eu vou ter? Agora, se é o Renato Maurício Prado falando lá em junho de 2019, que esse cara viria, todo mundo lembraria. Mas fui eu. Eu fui o primeiro. Mas beleza. Na época, né, que eu ainda tinha essa merda de mania. E é isso que eu queria dar. Eu ia me colocar de exemplo. Que eu, em 2018 e 2019, eu tive a oportunidade, Rafa, de escutar muita coisa. Henrico Henry, tá lá no meu Twitter, tá? Pode olhar a data e o horário. Primeiraço. O exemplo que eu dou da minha vida pessoal é que eu escutei muita coisa nos bastidores que eu escutava, tipo o Renato Maurício Prado, e postava. Por isso que eu, em 2018 e 2019, acertei um monte de coisa que eu postei lá. A porrada de coisa. Por quê? Porque eu escutei, pum. Tem uma parada que eu mesmo escutei, que eu não posso abrir a boca para falar, né? Já me pediram para não falar, que é da negociação da Arrascaeta com o Flamengo na época, eu não posso falar. Já soltei algumas vezes, né? Quem acompanha o Zona desde 2018, 2019 sabe. Mas depois veio o corte, né? Tipo, não fala essa porra não, caralho. Pois é, eu tava na sala do lado, porra. Deu pra ouvir tudo. Mas fazer o quê? E aí, meu parceiro, é tudo orquestrado e de uma maneira assim, não tem o que fazer, Rafa. Tanto que a galera tá falando assim, eu vi uma pergunta no chat que é muito interessante, mas e se isso prejudicasse a sua amizade? O que você faria? Você acha mesmo que o Jorge Jesus, quando ele vê o jornalista lá, vê o amigo dele lá, ele não pensa nas duas coisas e fala, é uma boa oportunidade para eu falar algumas coisas, e saiu dar essa coisa. Se é que o próprio Jorge Jesus não falou, você não tem um jornalista conhecido para ir nesse jantar, não, para a gente ver o jogo junto, não? Pode ser tudo orquestrado, gente. E eu não duvido. Inclusive, até acho mais possível que tenha acontecido isso. Entendeu, Rafa? E o moral, e o fim da minha opinião, da minha ideia sobre isso é que o Jorge Jesus simplesmente ele veio ao Brasil já imaginando isso. Ele já queria, o que aconteceu essa semana, ele já queria desde o dia que ele chegou.
Porque ele quis dar o troco no que o Flamengo fez com ele lá em Portugal, quando o Braz e Spindle foram para Lisboa. Ponto final. O troco? O troco. E vou te falar. Beleza. Muito bem dado. Sim, sim. Agora aí, já que você falou isso, eu vou te fazer uma pergunta. Faça duas, se quiser. Pode responder bem rapidinho. Você acha que não existe, de fato, a intenção de voltar? Você acha que a intenção, em tudo que ele falou, era simplesmente dar o troco? Não acho que ele volta. Eu também acho que ele não volta. E acho até que ele criou uma situação muito desconfortável para quem está lá dentro contratar o Jorge Jesus. Porque ele chamou todo mundo mentiroso ali. A parte que ele fala que os dirigentes do Flamengo simularam uma negociação para iludir a torcida, porque isso ele falou com todas as letras. Ele falou que tudo aquilo que a gente viu e que a gente aqui do Zona acompanhou diariamente. Marcos Braz chega em Lisboa, dá uma entrevista. Aí vai assistir Benfica e Porto no camarote. O Benfica até tomou uma chinelada nesse dia aí. Eu falei, pô, hoje o Jorge Jesus cai. Não caiu. Tudo aquilo ali foi um teatro. E um teatro com um motivo que teria sido nos iludir. O Jorge Jesus joga essa merda no ventilador. A situação ficou muito difícil para ele voltar. Pelo menos com essas pessoas ali. Não volta. Mas eu acho que até pro Landim ficou ruim. Mas ficou beleza. Ruim. Sim. Né? E o Landim nem estava lá. Mas você acha que o Jorge Jesus fez isso? Falou o que falou? Por exemplo, você acha que ele está mentindo, que ele quer voltar para o Flamengo? E assim como o Flamengo, segundo ele, fez um teatro lá em Lisboa, o Jorge Jesus está fazendo um teatro fingindo que quer voltar para o Flamengo só para dar o troco naquele espetáculo pirotécnico que o Braz fez? Ou você acha que tem alguma intenção do Jorge Jesus? Dar opinião sincera é uma bosta, né? Mas vamos lá, fazer o quê? Vão discordar de mim a galera aí, mas sem pedra nas mãos, né? Mas para mim o Jorge Jesus não volta nunca mais pro Flamengo. De novo, eu te perguntei a intenção. Não, você zero acha intenção. Zero intenção. Não volta nunca mais. Só por um milagre. Um milagre. E eu te digo assim, não é nem por causa de dinheiro, nem porra nenhuma disso. Não volta. Difícil, né? O que eu queria falar mesmo eu não posso. Não volta pelo desconforto que ele causou ou porque ele não quer ser avaliado pelo parâmetro do último trabalho dele? Também, um pouquinho disso. Um pouquinho disso. Mas... caralho. Mas pra mim não volta pelas coisas que aí ele e o staff fizeram no Brasil. Teve jornalistas no aeroporto. E aí foi a primeira. Pum, acabou. Aí próxima, veio o discurso. A questão do caráter que foi pagado, foi precificado nele, destruiu ele, irmão. Hoje tem muito torcedor do Flamengo aqui, não vou dizer que é o meu caso porque não é, mas tem muito torcedor do Flamengo que até ontem queria muito que ele voltasse, que pelo comportamento, pela forma com que ele fez, não quer mais. Eu vi muitos amigos falando isso. Tem alguns não, que não, mantenha parado e tal, vamos que vamos. Só isso. Então, assim, Rafa, eu fiquei impressionado como que o jogo virou. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. O jogo virou, na sua opinião, também? Porque eu acho que ele veio com uma proposta. Essa proposta foi feita, só que a repercussão da proposta virou contra ele. Cara, é difícil saber por quê. Porque como a gente estava tentando descobrir aqui, eu e o Arthur, tá difícil ver qual é a intenção do Jorge Jesus. Mas a repercussão certamente foi negativa. Agora, vamos falar aqui, vou abrir meu coração aqui para vocês, tá? Se expõe. Eu sou um cara que sempre defendi o Paulo Souza, mas eu tenho um medo muito grande, cara. Eu tenho um medo muito grande. Será que alguém no Flamengo já detectou
que o trabalho do Paulo Souza está fadado ao fracasso, em algum momento vai demitir. E aí, caso isso aconteça, aí vai aparecer uma porcaria de um Cuca por aqui, vai aparecer um técnico certamente muito pior do que o Jorge Jesus. Essa que é a minha preocupação. Agora, por que fica tão difícil opinar? Porque a gente pode estar realmente, de fato, olha só que doideira. A gente comentou aqui a exaustão, uma viagem do Brás, que pode ter sido uma farsa, e agora a gente está comentando uma entrevista em que o Jorge Jesus fala categoricamente que quer voltar a ser treinador do Flamengo e ainda dá um prazo, dia 20. E isso também pode ser uma farsa. Cara, é difícil. Aconteceu tanta coisa que ficou até difícil entender o que está acontecendo. Porque, primeiro, qual que é o primeiro impacto? Até eu falo porque é um treinador que eu gosto muito. Era um sonho que eu tinha de ver o Jorge Jesus de novo no Flamengo. Pô, o cara pedindo, o cara falando, pô, quero voltar e tal. E aí, o que você faz de primeira? Você acredita, você fala assim, porra, o cara quer voltar, tomara que isso seja possível, senão agora, outro dia. E depois você dá uma olhada nos meios que ele utilizou para tentar voltar, e aí você pensa assim, será que isso é uma forma de quem está querendo voltar a se expor? Você chegar lá chamando todo mundo de mentiroso, você sair criticando todo mundo, você chamar de mentiroso o cara que até segunda ordem é o cara que teria que negociar com você a sua volta. Então, ficou muito difícil entender, mas o que eu acho? Eu acho que realmente se voltou contra o Jorge Jesus, mas vou ser bem sincero, Arthur, não a ponto de eu rechaçar, como você falou, e eu vi que isso aconteceu mesmo. Eu era a favor do retorno do Jorge Jesus até essa entrevista. Da Muita entrevista para frente eu não sou mais. Não. Aí também não. Aí também não. Porque aí eu acho que a gente vai estar comprando esse barulho da galera que veio levantar a bandeira da ética como nunca levantou antes. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A nossa opinião vai estar sendo formada a partir de uma histeria que aconteceu porque o Jorge Jesus demonstrou publicamente estar interessado no emprego que é ocupado. Assim como, aí eu vou dar um exemplo, tá? Eu sei que não são situações iguais. Assim como o Palmeiras demonstrou interesse por um jogador que estava empregado, que tinha contrato, né? E eu me lembro que o Casagrande, na época, rotulou essa atitude como corajosa e ousada. Não só isso não mereceu nenhum tipo de reprovação, como foi algo ainda exaltado. Uhum. E o descumprimento de um contrato, ainda que haja uma cláusula prevista, é sempre algo indesejável. Então, eu não quero embarcar nessa histeria moral de que o Jorge Jesus não poderia ter falado que quer ser técnico do Flamengo. Eu acho isso um exagero. Eu acho que ele pode ter colocado mal as palavras. Para mim, aquelas palavras são todas dele. Ele sabia a consequência de falar para um jornalista. Eu acho, inclusive, que ele pensou naquilo que ele iria falar. Tudo que foi publicado era o que o Jorge Jesus quis que se tornasse público. Mas, às vezes acontece, Arthur. Você prevê um efeito e você tem um efeito totalmente contrário. E aí, de repente, isso aconteceu com o Jorge Jesus, que a gente viu até, de certa forma, uma união. Eu não vi essas manifestações públicas, mas eu estou lendo que o Mourinho se manifestou, vários técnicos se manifestaram, jogadores. O empresário do Paulo Souza. Mas o empresário do Paulo Souza, beleza, isso aí é o mínimo que o empresário do Paulo Souza tem que fazer, que é defender aquele que ele representa os interesses. Mas o Jorge Jesus ou seus representantes se comunicaram sobre isso? Como assim? Alguma coisa relacionada ao Renato, por exemplo? Vamos supor, eu sou o Jorge Jesus, não concordei com a postagem. Não teve nada. Não. E ele não desmentiu o conteúdo. Quem cala... Ele não desmentiu o conteúdo. Quem cala, consente. Pronto. Simples.
Não, tudo foi. Agora, era uma conversa informal e tal. Isso aí é querer enfeitar o cocô.